Ao longo da história da minha vida, do tempo que eu tenho estudado o Apocalipse, que eu tenho estudado a Bíblia, que eu tenho frequentado a igreja, eu tenho percebido o seguinte, que as pessoas, elas não têm, os cristãos, não têm estudado a Bíblia de fato como deve ser estudado. Jesus disse assim em João 5,39, examine as Escrituras. Elas devem ser examinadas. E é interessante que dentro desse texto, João 5, versículo 39, confira na sua Bíblia, está inserida a ideia da vida eterna. Para que tenhamos a vida eterna, para que achemos o caminho da vida eterna, precisamos estudar as Escrituras Sagradas. E eu desejar nesse começo desse vídeo, eu pergunto a você, você estuda a Bíblia Sagrada? Você é cristão? Então eu tenho reparado que as pessoas frequentam igrejas, seja católica, seja adventista, seja batista, seja Assembleia de Deus, seja qual igreja que for, muitas das vezes não tem feito desse livro, feito um exame desse livro detalhado. Entende? Mas a história da humanidade já está revelada. Já está revelada nesse livro. E é preciso, Deus deseja, que nós saibamos o que vem pela frente. Porque esse livro revela, primeiramente, número 1, revela o caráter de Deus, e sendo que Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas, em toda a Bíblia Sagrada, ele é o centro, revela como Deus está conduzindo a história, ele é o Deus da história, os acontecimentos na história secular dos reinos que vêm e caem e outros mais, como você pode ver nas histórias, Deus está por trás dos bastidores operando, e toda a sua vontade tem se cumprido e se cumprirá até o fim. Você entende? Número 2. Número 3, revela o grande conflito entre o bem e o mal, sendo que a humanidade está inserida no meio. Entende? E finalmente, revela o plano de salvação também, que Deus tem. E finalmente, o final, número 5, o final feliz. A história terminar com o final feliz para aqueles que buscarem a Deus. Então, tudo isso está revelado neste livro. E eu pergunto a você, nesse livro, na Bíblia Sagrada, você tem lido, tem estudado a Bíblia Sagrada? Você tem estudado esse livro? Então, o que acontece? Veja o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Ao versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você percebeu? Uma coisa, a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo notificou o seu anjo, e o anjo relatou a João, e João escreveu, e foi enviado, conforme Apocalipse 1, versículo 11, diz assim, dizendo, o que vês, falando com o apóstolo João, escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João recebeu, foi escrito, foi enviado de Deus a Jesus, Jesus notificou ao anjo, o anjo relatou a João, e João escreveu e enviou às 7 igrejas, que representam as 7 histórias da humanidade, a qual nós estamos na última e que você e eu estamos nela. Entendeu? Então, Deus tem um propósito, revelação que Deus deu para nós. Bem-aventurados, Apocalipse 1:3, diz aqueles que leem, e aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Entende? Então, você tem lido, você tem ouvido, tem guardado no coração essas palavras? Versículo 7 diz assim, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá até quantos trespassaram. Um dia Jesus vai vir e todos verão. Entende? Então, o futuro da humanidade, da história, está nas mãos de Deus e Deus revelou neste livro, na Bíblia Sagrada. E Ele deseja que você saiba. Ele deseja que você saiba. Ok? Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1.
Veja o que diz. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, veja o que diz, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Entende? Então João estava recebendo as revelações revelações das coisas que viriam futuramente. Na história, em todos os enrolados da história, desde o tempo de João até o final da história, até Jesus voltar e terminar a era de pecado e começar a era da eternidade. Então, foi revelado. O anjo diz assim, Apocalipse 4, versículo 1, tá? Dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então está revelado para mim e para você, meu amigo, o que vem, o que vai acontecer na história da humanidade. Entende? Então, assim, o que vai acontecer? Você tem que entender, nós temos que entender que tudo está revelado para nós. Eu estou abrindo aqui em Apocalipse, no final do Apocalipse, dizendo Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz assim, ó, e aquele que está sentado no trono, falando de Deus o Pai, disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E olha as conclusivas ideias do texto. E disse-me ainda, Apocalipse 21, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça das fontes das águas da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você percebeu? São palavras conclusivas? Ele disse assim, eu vou repetir aqui, Apocalipse 6, Apocalipse 21, 6. E me disse ainda, tudo está feito. Toda a era do pecado terá terminado aqui. E é isso que está dizendo. O mal ficará para trás. Deus purificará o planeta, tirará o mal. Entende? Tirará o mal do planeta. E ele disse no versículo 5 que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu amigo, você, eu não sei se você já reparou, mas nos meus vídeos eu geralmente, eu trabalho com uma conscientização de fazer as pessoas se voltarem para esse livro. Porque esse livro tem ficado esquecido até mesmo no mundo cristão. Tá entendendo? Então estou chegando ao final do vídeo, não pode ficar muito grande, mas eu estou aqui apelando ao seu coração, para que você se volte, tire tempo para a leitura bíblica. Não deixe que nada atrapalhe o seu momento de conhecer todas as coisas. Está tudo revelado aqui. Tudo está revelado. Entende? Então, que Deus te abençoe, que você se volte a tempo para estudar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, antes que a porta da graça se feche, ok? Deus te abençoe.